Bom dia. Essa semana é uma semana de comemorações, a gente terá 2 dias, 26 e 27 de junho, e 2 datas no mês de julho, 1º e 3 de julho, com atividades comemorativas aos 10 anos de aniversário do Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Tecnologias Educacionais, o FORPROTEC, que foi certificado pela Fundação de Apoio à Escola Técnica em 2013. Então, são 10 anos de investigação, de atividades extensionistas, muita pesquisa, financiamentos da FAPERJ. Eu sou a professora Andréa Vilela, líder do grupo, líder e conceptora do Núcleo Luso-Brasileiro, também é um núcleo que investiga a tecnologia educativa em histórias comparadas no Brasil e em Portugal. Também lidero um grupo de investigação em tecnologia emergente na Universidade Estácio de Sá, porque sou professora da FAETEC, atuando no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, onde o grupo de pesquisa FORPROTEC se reúne semanalmente há 10 anos. Então, são 10 anos de muita investigação, um grupo por onde passaram diversos pesquisadores, estudantes do curso de pedagogia, do ISERJ, estudantes da pós-graduação em gestão educacional integrada. Hoje nós temos também no nosso grupo pesquisadores que são estudantes do mestrado da Universidade Estácio de Sá. Então, é com muito orgulho que eu apresento hoje a palestra que vai ser proferida pela professora Luciene Valles, uma colega que faz parte do grupo de pesquisa FORPROTEC e leciona comigo no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Eu fiz aqui uma breve apresentação, já em primeira mão agradeço a Carla Velho, que é pesquisadora também do FORPROTEC e é a responsável pela parte técnica, transmissão, gravação, aqui não só por esse evento nessa manhã, como os demais que vão ocorrer no dia 27, 1º de julho e 3 de julho. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham grandes aprendizados nos eventos que o FORPROTEC está oferecendo em comemoração aos 10 anos de existência. Muito obrigada. Bom, sendo assim, eu passo a palavra, depois das palavras da nossa orientadora, Andréa Vilela, eu passo a palavra para a professora Luciene Valles, que vai conduzir agora a nossa reunião, a apresentação dela sobre o projeto Alfabe Clicando. Obrigada pela presença de todos. Isso, agradeço a presença de vocês, sou a professora Luciene Valles. Hoje eu vou apresentar um pouco da pesquisa e também falar dos resultados parciais, porque a pesquisa já completou 1 ano, então vocês vão conhecer um pouquinho da nossa proposta e também o que a gente já conseguiu avançar dentro dessa investigação. Então, para que vocês entendam a proposta da pesquisa, e também ciente de que nem todo mundo poderia estar aqui hoje com a gente, a equipe é grande, da pesquisa Alfabe Clicando, eu fiz um vídeo que a Carla vai passar para a gente, e nesse vídeo eu explico a proposta da pesquisa e também cada participante se apresenta. Então, pode passar, Carla. Obrigada. Olá, eu sou a professora doutora Luciene Valles e sou professora da graduação em Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Estou hoje aqui para apresentar para vocês a pesquisa Alfabe Clicando, que é uma ação do Grupo de Formação de Professores e Tecnologias Educacionais, o FORPROTEC CNPq, e também do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou a coordenadora e também a idealizadora da pesquisa Alfabe Clicando, que tem o fomento e o apoio da FAPERJ. A pesquisa Alfabe Clicando, ela tem 3 eixos fundamentais, que são a formação de professores,
o atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem em alfabetização e também a produção de games e materiais digitais. E para conseguir dar conta, né, de tantas tarefas e de tantas frentes de trabalho, eu conto com uma equipe muito especial que tem se dedicado muito à realização dessa pesquisa. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho cada um deles, eles vão se apresentar e vão falar também sobre a atuação deles na pesquisa. Olá pessoal, sou Maristela Porto, professora do ISERJ, também da Prefeitura do Rio. A minha atuação no Alfabet Clicando são com os mini-cursos online que são oferecidos para os professores da rede e também do ISERJ e para os alunos do curso de pedagogia. Eu sou Elídia, eu ajudo a supervisionar as graduandas de pedagogia, além de auxiliar também na produção e no planejamento das oficinas que elas oferecem no projeto Alfabet Clicando, que acontece lá no JET Elza Soares. Olá, eu sou a Maísa e eu sou a Lorraine. Nós somos alunas de pedagogia do ISERJ e somos bolsistas de iniciação científica. Nós atuamos aqui no laboratório, na nossa fábrica de games, na escola JET Elza Soares, e aqui nós produzimos jogos de alfabetização com as crianças, jogos reais e jogos digitais. Olá, meu nome é Camila, eu sou bolsista de iniciação científica, eu faço parte da pesquisa Alfabet Clicando, eu dinamizo as oficinas junto com a Thaís aqui no JET Elza Soares e nós fazemos parte da equipe azul. Olá pessoal, eu sou a Thaís, como a Camila já apresentou. A nossa atividade aqui no Elza Soares, nas oficinas, consiste em aplicar os jogos com as crianças, né, favorecer com que as crianças possam participar da parte maker do jogo, de forma que eles façam os jogos de forma autônoma, mas, né, com alguma mediação, com alguma orientação, e é isso que a gente faz aqui nas oficinas. As oficinas começaram no ano passado, a gente deu prosseguimento nesse ano, nós recebemos outras crianças, nós também já temos as crianças que estavam conosco desde o ano passado, e é realmente assim, um grande prazer ter essa oportunidade de ofertar meios, né, de alfabetização que fogem do tradicional, que ofertam para as crianças uma interação com tecnologias, com cultura maker, com outras possibilidades de diálogo com a alfabetização. É realmente muito gratificante para nós duas, né, Camila? Isso. É Muito isso. bom. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Meu nome é Gustavo de Menezes Antunes, eu sou um dos bolsistas do programa de iniciação científica aqui do Alfabet Clicando. No projeto, eu atuo como programador. Em particular, eu trabalho no estudo na elaboração da engine principal do SuperJoy, que é o Construct, e eu ajudei a desenvolver algumas mecânicas que vocês podem ver no jogo, assim como a principal, né, que eu trabalhei foi a questão de elaboração das sílabas e da interação das palavras com o player que tem no mundo. O meu trabalho no projeto é bem diverso. Isso, na minha visão, corrobora para o desenvolvimento de diversas qualidades que um programador técnico de informática, assim como eu, deveria ter. Eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver aí do jogo e saibam que ele foi feito com muito carinho por nós aqui do projeto do Alfabet Clicando. Olá, meu nome é André e eu sou um dos estagiários do projeto SuperJoy, um jogo educativo voltado para crianças nos primeiros anos escolares com aprendizado para gramática. Eu faço as animações, as artes, os cenários do jogo, as animações do Joy, as animações dos inimigos, entre outras coisas. Uma das maiores referências que eu tive para fazer o jogo foi jogos antigos, como o Super Nintendo, no Sega Genesis, com Sonic, Mega Man, Super Mario, que foi uma das maiores inspirações que eu tive, até mesmo por design do protagonista, do Joy. Pokémon também teve bastante influência em alguns designs de monstros. Posso dizer que tem sido uma experiência boa, conforme eu trabalhei a minha criatividade nesses últimos tempos, além disso, da comparação entre meus primeiros sprites que são os desenhos do jogo, e as coisas que eu faço atualmente com a animação, os chefes, o Joy, que além dos outros personagens do jogo tem muitas animações de andar, pular, nadar, o estilingue próprio dele, que vai ser mostrado no jogo. Então, basicamente, tem sido uma experiência boa. Espero continuar trabalhando com a equipe no futuro.
Olá, eu sou o Renato, bolsista Jovem Talentos FAPERJ, estagiário do projeto Alfabeclicando. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre como é fazer parte dessa equipe incrível e super competente. Bom, como dizem, quando você trabalha naquilo que gosta, é como se não trabalhasse. Acredito que no início tivemos um pouco de dificuldade para nos adaptarmos à plataforma que a gente escolheu para desenvolver os jogos, né? Mas a gente sempre trabalhou duro e não é à toa que garantimos o 4º lugar na Feira de Ciências, Tecnologias e Inovações, a FECT, concorrendo contra outros projetos maravilhosos que estavam tentando há mais tempo que nós. Eu sou responsável pelo Eu sou responsável pelo desenvolvimento e a programação do nosso super game, o Super Joy, que de um tempo para cá sofreu algumas atualizações, mas nada que mudasse muito a ideia do jogo. Foram acrescentados uma nova fase e 2 fases bônus, com uma mecânica diferente e super divertida. Lembrando que essa é apenas uma demonstração, ainda tem muito por vir. Espero que gostem. Oi gente, meu nome é Felipe, eu sou estagiário do projeto Alfabeclicando e eu tô aqui para passar um pouco da minha experiência de como está sendo fazer parte desse projeto, como está sendo desenvolver esse jogo para vocês. E, bom, simplesmente está sendo uma experiência maravilhosa para mim, já que junta 2 áreas que eu considero extremamente importantes na nossa sociedade, que é a educação e a tecnologia, né? A tecnologia, eu sou apaixonado por programação, por desenvolvimento de jogo, por jogar videogame em si, né? Então, a educação é, claro, uma área extremamente importante na nossa sociedade. E, bom, trabalhar com a equipe que o projeto designou para fazer esse jogo está sendo muito gratificante para mim. Todo mundo lá se entende, a gente tem um entrosamento muito bom e tá sempre todo mundo lá junto fazendo as coisas acontecerem. E bom, a gente disponibilizou uma demonstração do jogo para vocês jogarem. Tem aí 2 fases, né, principais e 2 bônus, que para vocês passarem das bônus vai ter que saber um pouquinho de gramática, mas bom, espero que vocês se divirtam, né? E é isso. A pesquisa Alfabeclicando, ela promove uma parceria muito importante entre o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, que é mantido pela FATEC, e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, através da sua unidade, o JET Elza Soares. Essa parceria prevê ações em conjunto de formação de professores, de atendimento às crianças e também na produção dos materiais, como nós vimos. Essa parceria ela só é possível graças ao fomento da FAPERJ em um edital específico que visa a melhoria do ensino nas escolas públicas sediadas no estado do Rio de Janeiro. Ao idealizar, então, a pesquisa para especificamente esse edital da FAPERJ, eu tive a oportunidade de pensar em como auxiliar professores, alunos da graduação e alunos, crianças, alunos da escola pública, nesse período de pós-pandemia, principalmente aqueles que estavam com uma defasagem muito grande na alfabetização. Nessa parceria, então, a pesquisa ela tem objetivos bem claros. Nós buscamos identificar quais competências e habilidades as crianças não conseguiram aprender durante o ensino remoto e também pensar, refletir sobre o uso das novas tecnologias nesse espaço de reforço escolar de alfabetização, sobretudo com o uso de jogos e games educativos. Quando a gente pensa nessa reflexão sobre o uso das tecnologias no espaço escolar, inevitavelmente a gente vai pensar na formação de professores. Por isso, a pesquisa Alfabeclicando, ela conta com várias ações de formação para os professores. Nesse primeiro ano de pesquisa, nós conseguimos consolidar várias dessas ações. Nós desenvolvemos cursos online, nós também desenvolvemos oficinas presenciais no estilo Maker, onde os participantes eles criam atividades, recursos e jogos, e também promovemos palestras onde apresentamos não só a nossa pesquisa, mas também temas relacionados ao uso das tecnologias na educação. Nesse primeiro ano, a gente teve uma experiência muito interessante com as crianças,
porque nós idealizamos uma oficina de reforço escolar muito diferente. As crianças criam jogos reais de alfabetização e depois elas transformam esse jogo num jogo digital. E elas brincam com essas duas versões dos jogos e também brincam com os jogos dos colegas. Então as crianças aprendem, né, as habilidades que precisam de alfabetização, produzindo jogos e brincando com esses jogos. Mas para que essas atividades fossem contextualizadas e tivessem um sentido e significado para as crianças, nós utilizamos duas metodologias ativas, que são a aprendizagem baseada em projetos e também a gamificação. A aprendizagem baseada em projetos a gente utiliza porque a produção de um jogo, ela ultrapassa o espaço de uma oficina, 2 oficinas, então a gente precisa de um prazo maior. Então a gente faz o planejamento de uma sequência didática, a gente dá tempo para que as crianças consigam produzir e também a gente acompanha esse processo de produção, a gente registra e as crianças participam ativamente dessa construção. E a gamificação, ela entra como grande fio condutor de todas as atividades, de todas as oficinas. A gente não falou para as crianças que eles teriam aulas de reforço escolar de alfabetização. A gente convidou as crianças para serem nossos estagiários em uma fábrica de games. Então, dentro da escola, o Alfabê Clicando é isso. É uma fábrica de games. As crianças são os nossos estagiários, eles têm uniforme, eles têm a maleta de trabalho, eles têm cartão de ponto para assinar, eles têm toda essa parte cenográfica e lúdica que realmente transforma o espaço de sala de aula em uma fábrica. A pesquisa Alfabê Clicando, ela também tem em sua equipe, como nós vimos, né, a participação de alunos do curso técnico de informática do ISERJ, que são técnicos e especialistas em programação e informática. Então, eles auxiliam a gente na produção dos jogos. E durante o desenvolvimento da pesquisa, nós tivemos a ideia de produzir com eles um game mais com cara comercial, um game educativo que tivesse os recursos e a própria aparência de um game comercial. Então, as crianças e também toda a equipe, nós participamos desse processo de elaboração. Então surgiu o Super Joy, que é um game que tem o nosso mascote, o Joy, como personagem principal, e as crianças ajudaram a criar aí uma história para esse game. Então ele luta contra os monstros que não deixam as crianças aprenderem a ler e escrever. É um game que já teve a premiação, como foi mencionado aqui no nosso vídeo, e estamos agora em fase de finalização e a gente espera colocar ele disponível no nosso site em breve. Vamos assistir agora um pouquinho do game para vocês conhecerem.
Então, eu, como coordenadora, convido todos vocês a visitarem e seguirem também as nossas redes sociais. E convido vocês também a divulgarem a nossa pesquisa Alfabê Clicando, que tem colecionado aí muitos fãs ao longo desse tempo, tá bom? Agradeço aí o apoio e a participação de todos e sejam todos bem-vindos à nossa pesquisa Alfabê Clicando. Tchau, tchau. Obrigada, Carla, pela ajuda aí com o vídeo. Eu realmente quis fazer um vídeo justamente para ter a presença de toda a equipe. Como eu falei no vídeo, foi um trabalho que eu idealizei, mas que é um trabalho hoje feito por essa equipe, né? São jovens pesquisadores que estão se formando, tanto da área técnica quanto da área da educação. Então, tudo, né, que a gente está criando junto. Então, é uma produção aí coletiva, autoral, e realmente, acho que com o vídeo ficou mais claro, né, assim, a dimensão desse trabalho. Eu vou fazer uma breve apresentação agora dos resultados que a gente já tem, enquanto o Forprotec comemora 10 anos de existência, a pesquisa Alfabê Clicando comemora 1 ano, exatamente agora no mês de junho, então a gente já tem algumas informações, alguns dados, né, que a gente já conseguiu analisar, temos os resultados parciais, eu vou compartilhar com vocês, e mais para o final eu vou deixar aberto para perguntas e para a gente conversar um pouquinho sobre a pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas que entraram agora, né, Luciene, vai abrir para pergunta, Luciene? Mais para o finalzinho. Eu vou fazer agora uma apresentação dos resultados finais e mais para o final aí a gente abre para conversar. Todo mundo está vendo a tela? Sim, sim. Então, nós já vimos o vídeo, né? Essa aqui é a equipe, novamente, para quem chegou um pouquinho depois. Eu sou a coordenadora, professora do ISERJ, tenho 2 bolsistas TCT FAPERJ, que são a professora Elídia e a professora Maristela, 4 alunas que são da graduação em Pedagogia do ISERJ, são bolsistas de iniciação científica, Lohane, Maísa, Thaís e Camila, e 4 alunos do curso técnico de informática do ISERJ, Gustavo e Renato, que são bolsistas Jovens Talentos, da FAPERJ, e Felipe e André, que são estagiários. Então, a nossa pesquisa, né, ela começou em 2021, quando realmente eu tive a ideia de fazer essa pesquisa, porque a gente estava retomando as aulas presenciais e era evidente a dificuldade que as crianças estavam apresentando, né, na alfabetização. Então, fiz toda a parte de elaboração da pesquisa, enviei à FAPERJ para concorrer no edital, e, ao mesmo tempo, apresentei para a comunidade do ISERJ, e no dia 8 de dezembro, o Conselho Diretor Pleno aceitou, né, e aprovou a pesquisa, e aí eu dei início ao processo burocrático, que também faz parte da vida de todo pesquisador, né? Eu fiz o registro da pesquisa na DESUP, fiz os editais de seleção dos bolsistas de iniciação científica, também o edital para a seleção dos bolsistas Jovens Talentos, e também para a escolha da formação, né, da equipe do TCT, né, de treinamento e capacitação técnica, que aí já foi uma escolha curricular, porque já são bolsistas que já têm a graduação, que já são formados, e devem ser professores das instituições. E também eu comecei um processo que demorou um pouco, que foi a autorização, né, de realização da pesquisa na Secretaria Municipal de Educação do Rio. É um processo que se dá através da equipe de convênios e pesquisas, e eles fazem muitas exigências, obviamente, que é necessário, inclusive, eles exigem que a gente passe a pesquisa, tenha um aceite em algum comitê de ética e na educação. Então, nós enviamos a pesquisa para a Plataforma Brasil, tivemos uma devolução e depois nós conseguimos receber o aceite para a realização da pesquisa. Depois disso, encaminhei novamente para a Prefeitura do Rio, e aí foi expedida autorização para a gente começar as ações no JET Elza Soares, que é o primeiro ginásio experimental tecnológico da Prefeitura do Rio. O que isso significa, né? A primeira escola, do 1º ao 5º ano,
voltada para o uso de tecnologias educacionais na educação. Geralmente, a gente encontrava esse perfil de escola a partir do 6º ano, né, do 6º ao 9º ano, e o JET aos Açores foi o primeiro que foi criado ainda para crianças dos anos iniciais. Também fiz essa parte também, que faz parte da pesquisa, que é mais cansativa, que é a solicitação das bolsas, né, no sistema próprio. Então, quando eu consegui finalizar toda essa parte burocrática, eu considerei que no dia 1º de junho de 2000, aqui está errado a data, né, 2022, nós iniciamos, de fato, a pesquisa. Então, a gente já tem um ano aí de caminhada. E todas as atividades foram registradas, né? A gente começou realmente do início. Nesse primeiro semestre de 2020, aqui também está errado, vou consertar. Primeiro semestre de 2022, houve a apresentação da pesquisa para a equipe gestora, do Elza Soares, na época, e também representantes do nível central da Secretaria Municipal de Educação. Nesse segundo semestre de 2022 ainda, a gente apresentou a pesquisa, né, essa proposta de reforço escolar, para os responsáveis, né, os pais das crianças, porque, por ser uma pesquisa, eu tive que explicar que era uma pesquisa, tive que distribuir, né, os termos de livre consentimento, explicar os objetivos, e também explicar como seria esse reforço escolar, porque muitos pais entendiam que seria um trabalho mais ligado, como se fosse um trabalho de explicadora, né, que nós fôssemos fazer mais atividades com as crianças impressas, que a gente iria explicar trabalho de casa, e que a nossa ideia não era bem essa, era uma ideia que envolvia tecnologia. Então, houve essa possibilidade de apresentação para os responsáveis. Iniciamos também, através da primeira reunião geral com toda a equipe, no segundo semestre de 2022, a gente se conheceu, né, todos os bolsistas, a nova equipe, e recebemos os nossos materiais e começamos, de fato, a nossa pesquisa. Aí um registro da equipe completa, com a presença da professora Andréia, e também, na época, do nosso coordenador Felipe. Depois, a nossa equipe apresentou a pesquisa para os professores do JET Elza Soares. Trabalhamos no JET, então a gente precisava também esclarecer como seria esse trabalho, era algo muito diferente, né, para a gente começar a desenvolver, a gente precisaria muito da parceria. E iniciamos também, em agosto de 2022, as oficinas diretamente com as crianças. Então, como são realizadas as oficinas? As bolsistas, elas atuam em 2 equipes, né, que tem mais ou menos entre 10 a 15 crianças, e as oficinas acontecem 2 vezes por semana, com uma duração de 1h30 cada, após as aulas regulares. O JET funciona no horário integral, então elas ficam depois, né, que terminam as aulas, a partir de 2h30 da tarde. Nós também começamos a formação de professores, nós realizamos algumas oficinas na Semana Pedagógica do ISERJ, e também começamos a produção dos games, e aí a gente começou a pensar no game Superjoy. Realizamos sempre reuniões online, também reuniões presenciais, embora a gente tenha uma equipe grande, às vezes eu faço reuniões só com os meninos da programação, ou às vezes só com as meninas que atuam diretamente com as crianças, às vezes só com as bolsistas TCT, porque existem especificidades, e então a gente às vezes faz a reunião mais ampla, e às vezes uma reunião, como eu chamo de núcleos, né, os pequenos núcleos. E ano passado a gente também teve um convite muito especial, a gente participou da produção, né, do curso online Cultura Digital da Multirio. Então, as nossas bolsistas tiveram a oportunidade de fazer esse curso. Eu e a professora Maristela e a aluna também, a aluna Vitória Cassiano, que também trabalhou alguns meses com a gente, nós atuamos na produção desse curso. Então, a gente teve também uma colaboração, né, a gente ajudou a formar também outros professores da rede municipal do Rio. E ano passado, a gente também conseguiu lançar o nosso site, a gente lançou as redes sociais também, o Instagram e o Facebook. E além de lançar, né, a gente, claro, atualiza e mantém essas produções, sempre atualizadas.
E no final, como a gente criou aí a gamificação para as crianças, essa ideia de competição, a equipe vencedora, ela ganhou uma festa game que foi justamente a ida a um shopping. Eles jogaram, tiveram a oportunidade de ficar mais 1 hora jogando nos brinquedos, né, desse espaço infantil de games e outros jogos. Depois a gente fez um lanche, então foi um passeio, né? A premiação deles foi realmente esse passeio. Foi um momento muito especial para todos nós. E, claro, a gente fala de gamificação, a gente sabe que não se restringe só à premiação em ranqueamento, mas é também parte, né, do jogo, literalmente. Então, as equipes ganharam as suas medalhas e certificados. Esse ano, agora, em 2023, no primeiro semestre, nós continuamos com as dinâmicas de oficinas com as crianças e conseguimos também realizar as primeiras oficinas maker. A gente reorganizou esse processo de formação dos professores, a gente abre vagas para alunos do ISESD da graduação, para os professores do ISESD também, e para os professores também da Rede Municipal do Rio. A gente divulga, inclusive para outros professores de outras instituições, a gente está aberto, né, também para desenvolver esse trabalho, porque o nosso objetivo realmente é formar e trazer, né, outros conhecimentos para quem se interessa por educação e tecnologia. Nós continuamos com a produção dos games, as crianças também fazem games menos complexos, eles usam ferramentas online, principalmente o WordWall, então eles criam seus jogos também. Esse ano a gente teve, assim, acho que o marcante foi o jogo da trilha, eles fizeram vários jogos, né, fizeram o coletivo, fizeram jogos individuais, e também fizeram um jogo gigante, que foi, assim, eles gostaram bastante, né, porque eles conseguiram jogar da equipe, e aqui tem um exemplo do jogo que eles fizeram também em formato digital. Também continuamos com a produção do Superjoy, isso ainda não foi falado, né? O Superjoy teve uma origem nessa revista em quadrinhos, né? Que é a história, a narrativa do game, a gente já viu um pouquinho como ele funciona. Então, assim, o jogo Superjoy, ele tem desenhos das crianças, ele tem as palavras que as crianças escolheram, e ele tem o super-herói também, que faz parte, né, do Alphabet Clicando. Então, é um jogo que tem muito a ver com a gente, né? Tem a nossa cara, literalmente. Também continuamos com as reuniões de equipe e criamos, além das redes sociais que nós já tínhamos, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, justamente para oferecer os cursos online. Nós já oferecemos 2 cursos esse ano, e agora em julho nós vamos oferecer mais 2 cursos, como sempre abertos a toda a comunidade escolar do ISERJ, do Elza Soares, e de outras instituições e escolas também que tenham interesse. Nós oferecemos um curso sobre PowerPoint e outro sobre quadrinhos na sala de aula. E também realizamos, né, o ciclo de palestras, nós tivemos a primeira com a professora Letícia Coelho, do JET Elza Soares, a gente promove esse intercâmbio de professores que utilizam tecnologia e suas práticas, trazendo esses professores para o espaço acadêmico do ISESD, para que eles possam falar também do seu cotidiano, das suas experiências. E como a gente está falando agora um pouquinho sobre os resultados parciais da pesquisa, eu trouxe para a gente acompanhar como tem sido realizado o trabalho enquanto pesquisa, né? É claro que o trabalho realizado com as crianças acabou virando um projeto pedagógico da escola, e eu também, como tenho aí mais de 20 anos de escola, né, de atuação com crianças, é claro que essa parte é algo, assim, muito importante, a gente valoriza muito, mas a gente tem, na verdade, uma grande pesquisa, né, que utiliza esse campo. Então, enquanto pesquisa, a gente também tem metas a cumprir. Então, aqui tem alguns dados importantes, né, a gente tem, assim, um total de vagas que nós temos que cumprir, né, a gente tem que atender mais ou menos 80 alunos, seriam, no caso, 80 vagas, né, até o final de 2 anos. Então, em 1 ano, a gente já conseguiu atender 58 crianças. Nós fizemos, né, várias ações de presencial. Então, nós temos, assim, a meta até o final, né, de 2 anos, a gente deve atender 320 professores em formações presenciais. Até o momento, nós já atendemos 162 professores. Então, a gente não cumpriu essa meta, mas a gente percebe que a gente está bem próximo, né, entendendo que a pesquisa, ela só tem 1 ano ainda de execução.
Palestras com especialistas, a gente tem que realizar 4 palestras, realizamos somente uma. Semestre que vem a gente vai realizar um pouco mais. Os minicursos online, nós temos a meta de atender 320 professores, nós atendemos até o momento 260, também estamos muito próximos de bater essa meta ainda nesse semestre. Temos metas também que já foram alcançadas, como a produção de artigos acadêmicos, né, participação em congressos. Então, especificamente de artigos em congresso, nós tínhamos como meta uma participação de um artigo, né, escrita de um artigo, e nós já tivemos até o momento 6 artigos aprovados e apresentados. Também tivemos, assim, a possibilidade de produzir, enviar, né, e já temos a publicação de 2 artigos científicos, a meta era um só, publicados em uma revista acadêmica. Então, a revista Reteira, ela fez a Universidade Federal de Santa Maria, ela fez um dossiê temático sobre jogos e gamificação, e a gente conseguiu enviar 2 artigos que foram aceitos, então foi também um momento marcante para a gente. Nós temos a produção do site, na verdade, redes sociais também, a gente tinha como meta da pesquisa fazer um site, que seria o site principal, mas nós temos também Instagram e Facebook, então a gente também bateu essa meta. E a produção de ambiente virtual de aprendizagem, a gente conseguiu realizar até o momento. E a organização e realização de eventos, né, para apresentação da pesquisa. No caso, esse é o primeiro, junto com o ForProtec, é o nosso primeiro encontro Alphabet Clicando. Então, até o momento, a gente conseguiu realizar esse evento maior. Temos o planejamento de fazermos novamente ano que vem. E a nossa produção acadêmica, ela realmente tem sido muito satisfatória, a gente está conseguindo produzir bastante, divulgando a pesquisa, divulgando o ISERJ, né, divulgando também o ForProtec e mostrando também o nosso trabalho. Então, nós participamos do INDIP em 2022, da Amped Sudeste com 2 trabalhos em 2022, do Congresso da Rede CPE, da FECT, onde fomos premiados, participamos das 2 semanas pedagógicas do ISERJ, do Congresso Internacional de Humanidades Digitais da Unirio, esse ano, do Seminário Diálogos e Informação do ISERJ, desse ano também. Fizemos palestras em escolas municipais, da rede municipal, que convidaram, né, a nossa equipe. Fizemos palestra também na Universidade de Estácio de Sá e tivemos também agora o aceite para participar do 6º Combalf, que é o Congresso Brasileiro de Alfabetização, que iremos participar agora em agosto. Aqui tem alguns registros das nossas participações. E aqui também das nossas bolsistas de iniciação científica atuando no seminário do ISERJ. Então, agora, a gente percebe, né, que elas têm bastante autonomia, que o trabalho também caminha muito bem pela atuação de toda a equipe. Questão orçamentária, a gente recebeu pela FAPESD uma verba para a compra específica de micros, então os micros já foram comprados, eles estão no Jetson Soares, e as crianças utilizam especificamente para pesquisa. Existe uma parte burocrática de transferências de bens, isso vai ser feito, né, agora durante as férias, porque depende também de alguma documentação da própria direção da escola. Nós tivemos a premiação na FECT, como o Renato falou, foi uma surpresa, porque nossa pesquisa não tinha nem 6 meses, né, o jogo estava bem no início da sua realização, e nós ficamos com o 4º lugar, e eles também contemplavam até o 4º lugar com medalhas. Então, o nosso Super Joy, ele já tem essa premiação. Aqui algumas fotos desse dia, que foi inclusive realizada, a feira foi realizada no próprio ISERJ, e recebemos também o prêmio Paulo Freire, promovido pela LERJ, foi também um momento muito especial, porque contempla, né, toda a equipe, esse trabalho que a gente já estava realizando na época. E como resultados parciais, né, da investigação, nós temos, de acordo com os objetivos da pesquisa, né, os objetivos da investigação na escola e também enquanto pesquisa. Da pesquisa em si, a gente precisa identificar quais competências e habilidades relativas ao processo de alfabetização não conseguiram ser ensinadas às crianças em decorrência do isolamento social necessário diante da pandemia da Covid-19. E também refletir sobre como os recursos tecnológicos e digitais, mais especificamente os games educativos, podem auxiliar no reforço escolar na pós-pandemia. Então, nós acabamos, né, desenvolvendo uma metodologia de trabalho com as crianças para a produção de jogos reais,
que depois se transformam em jogos digitais, e utilizamos as metodologias ativas. Então, esse processo, né, essa concepção de uma oficina diferenciada e inovadora, também faz parte aí dos resultados. E também acabamos desenvolvendo uma metodologia para a produção dos nossos games educativos. A gente criou uma metodologia para produzir o Superjoy e os futuros games que a gente vai produzir, esses games que a gente chama de super games, que são games mais complexos. Nós usamos para a produção do Superjoy o Construct 3, e as crianças, elas têm utilizado o WordWall. Vamos agora começar também a utilizar outras ferramentas como Kahoot, Scratch e Geniali. E o que a gente vai analisar, né, quando a gente começar o período de análise dos dados da pesquisa? Para registrar todas as ações das nossas oficinas, nós criamos a primeira versão, nós criamos planos de aula, porque a gente percebeu que as crianças, elas precisavam de mais tempo para a produção dos jogos. Então, a gente acabou fazendo uma nova versão desse plano de aula, considerando uma sequência didática. A gente condensou um pouquinho as habilidades, a gente fez essa parte para que ficasse mais fácil de ser preenchida. Então, todos os mini-projetos, como nós chamamos agora, né, são registrados nesse formato e serão analisados. Nós também registramos o desempenho das crianças, né, em cada atividade. Nós elencamos as atividades realizadas no semestre, e as alunas bolsistas, elas descrevem como cada criança participou, como foi seu desenvolvimento, como foi a sua atuação. E nós selecionamos, como eu disse, as habilidades de acordo com o material do currículo carioca, também cedido pelo Jet Elza Soares. Então, com base na BNCC e no currículo carioca da ICME, a coordenação pedagógica do Jet Elza Soares elencou as habilidades essenciais para o primeiro ano, e a partir dessas habilidades, dessa listagem, a gente tem trabalhado para promover os jogos e atividades que contemplem o desenvolvimento dessas habilidades. Para saber, então, como as crianças estão, né, a gente fala de gamificação, a gente vai marcando ali quais as habilidades cada criança já tem. Então, esse também registro também vai ser analisado. E aqui um exemplo, né, de como isso acontece na prática. Esse joguinho foi um jogo de produção de frase, associação de frase com imagem. As crianças escolheram a imagem, as crianças criaram as frases e a gente colou junto com eles numa folha de ímã para que eles pudessem brincar, né, em casa, na geladeira, mas no Jet Elza Soares, todas as paredes elas têm tinta de ímã, então eles podem brincar na própria parede da escola. E depois eles transformaram esse joguinho na sua versão digital, com frases e com as imagens que eles utilizaram. Então, é assim que acontece, né, as aulas de reforço escolar. As crianças criam jogos, a gente dá um contexto ali de criação, a gente tem sempre a ideia de que uma outra criança de uma outra escola está pedindo um jogo e eles precisam produzir esse jogo na fábrica, e eles acabam produzindo para eles mesmos. A versão real eles podem até levar para casa e eles brincam em casa também. Então, quando pesquisa na escola, né, a atuação na escola, nós temos também os objetivos e temos alcançado. A gente consegue proporcionar aos alunos da alfabetização uma atitude de autoria com o uso da mídia, principalmente com games. Proporcionamos também aos professores das escolas participantes esse espaço de autoria. Proporcionamos também aos professores das escolas participantes momentos de formação continuada, tanto em tecnologias, né, educacional, quanto em alfabetização. Proporcionamos também essa mesma formação para os estudantes da pedagogia. A gente promove uma formação inicial também nos dois temas, tecnologias digitais de educação e alfabetização. E também proporcionamos aos nossos alunos da graduação, inclusive para os alunos do técnico, né, essa formação em ensino e pesquisa, são jovens pesquisadores, além da produção de materiais e recursos tecnológicos, que a gente vai também, ao longo do semestre, disponibilizar mais em nossos sites. Sobre a aprendizagem das crianças, estão sendo analisadas com base no desempenho do boletim acadêmico, nos documentos gerados na pesquisa, pelos bolsistas, e também o formulário preenchido semestralmente pela professora regente de cada criança. Nesse semestre, como as crianças já avançaram bastante na escrita, a gente fez uma avaliação no formulário do Google para eles sobre o Alfabeclicando. Então, aqui a gente tem algumas respostas, algumas crianças ainda estão respondendo, sobre o que eles achavam das oficinas do Alfabeclicando.
Então, assim, a grande maioria acha muito legal, e uma criança acha a oficina chatinha, mas gosta um pouco. Então, assim, a gente percebe como eles gostam desse espaço, até porque são oficinas que acontecem depois das aulas regulares, então eles ficam mais tempo ainda na escola, e realmente eles gostam bastante. Aqui foi perguntado, né, o que você mais gosta nas oficinas do Alfabê Clicando. Eles citaram aqui os jogos, as atividades, das festas, do brincar, as histórias e ganhar ponto, de tudo, né, das professoras, que são as bolsistas, de montar jogos. Então, eles foram elencando aí, cada um colocou um aspecto, o que mais gosta. O que eles menos gostam, não sei, que a ideia é que eles gostam de tudo, eles falam muito da bagunça, né, de alguns colegas que não respeitam, eles não gostam muito de escrever, porque a gente também tem espaço de escrita, embora a gente trabalhe com computadores e toda a tecnologia, eles também escrevem, que a gente também prioriza, né, a escrita e a produção textual, né, nos dois formatos também. E basicamente isso, né? Isso eu achei interessante, né, de jogar os jogos das caixas. Nós temos jogos comerciais, jogos comuns, que serviram de inspiração no início da pesquisa. Então, esses são jogos que são mais comuns. Então, esses jogos, eles não gostam, essa criança não gosta muito, ele prefere, provavelmente, os jogos da pesquisa. E fizemos a pergunta se você gosta de ser nosso estagiário ou estagiária, a grande maioria também ama ser estagiário Alfabê Clicando, e qual foi a atividade que você gostou mais até agora. A pesquisa tem 1 ano, e eles citaram, por exemplo, né, jogos mais antigos, né, caça-palavras, jogo da trilha, acho que não está aqui, mas tem um aluno que citou o jogo da memória, foi o primeiro que a gente fez, o jogo do ímã também foi ano passado, o jogo da trilha foi esse ano, então eles realmente têm acompanhado a produção, né, eles têm acompanhado realmente, eles gostam da produção que eles fazem. E tivemos, claro, dificuldades encontradas, toda pesquisa tem essas dificuldades, a nossa grande dificuldade ano passado foi o ataque hacker sofrido pela Prefeitura do Rio. Nós ficamos sem internet na escola, sem poder usar computadores, então eles ficaram trabalhando muito tempo só com jogos reais, então só no final do ano, do semestre, a gente conseguiu começar a produzir os jogos digitais com eles, mas isso já foi normalizado. Nós também vivenciamos um processo diferente no ISERJ ano passado, as questões de eleição, da direção, a gente ficou um pouco assim, eu como pesquisadora fiquei um pouco preocupada, porque algumas ações eu dependo da direção geral, mas isso também já foi solucionado, a gente hoje tem a direção eleita já, né, à frente do ISED, isso já foi solucionado. A troca constante também de presidente da rede FATEC dificultou a assinatura de alguns termos, de alguns documentos, e também a ausência de um comitê de ética da FATEC que poderia se favorecer, né, tornar mais fácil esse processo burocrático de aceite de pesquisa. Não necessariamente digamos assim, não necessariamente deve existir um comitê de ética para a rede FATEC, mas poderia haver uma parceria, né, com um comitê já existente, algo que facilitasse também a vida do nosso, né, do professor pesquisador aqui na rede. São dificuldades, assim, muito pequenas, na verdade, se comparado ao que a gente já conseguiu produzir, aos avanços, porque a gente realmente não tinha, ano passado, assim, ideia do que iria acontecer, e a gente já produziu muito nesse primeiro ano, então as dificuldades são mínimas, porque realmente o trabalho realizado tem sido muito maior, né, na sua dimensão, na sua seriedade. Então, deixa eu encerrar aqui. Então, eu queria, chegou mais gente, queria agradecer a presença de vocês, e agora sim, estou aqui à disposição para a gente conversar, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, fiquem à vontade. Carla? Oi, eu queria te fazer uma pergunta a respeito do uso dessa ferramenta com crianças especiais. Como é que funciona? A gente não tem crianças incluídas nesse grupo. A gente tem crianças com muitas dificuldades de aprendizagem, mas que não tem nenhum laudo, né, nenhuma, digamos assim, não tem nenhuma comprovação de que são incluídas. Então, a gente não tem. Mas qual ferramenta que você cita, Carla, especificamente?
Essa ferramenta que você usa para alfabetização, que eu achei bem interessante para usar com criança incluída. Então, mas você não teve nenhuma experiência Ainda de não. utilizar o game com criança incluída? Ainda não. Pode ser que a gente tenha, né, em outros momentos, pode ser que no semestre que vem, ano que vem, que a gente ainda tem um ano de pesquisa para realizar na escola, seria realmente uma grande, algo muito interessante, né, para pesquisa, uma grande experiência se isso acontecer. Acredito que funcione bem, porque eu trabalho com criança do espectro autista e eles gostam muito dessa parte de game, então eu tenho certeza que serviria muito para a criança incluída. Mas eu queria saber se você já tinha tido a experiência com algum incluído, mas como você não teve, não, ainda não. Vamos esperar ter para a gente ver como é que funciona. Obrigada. Com certeza. Mas parabéns aí pelo projeto. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu vou ver aqui se tem no chat alguma pergunta. Fiquem à vontade para conversar. A Nívia levantou a mão, quer fazer alguma pergunta. Nívia Gonçalves. Pode falar, Nívia. A Simone também deixou uma pergunta, depois eu comento. Pode falar, Nívia. Eu esqueci de abrir o microfone. Bom dia, né? Parabéns, professora, né? Pelo trabalho, né? São anos, né? De caminhada, do seu esforço, né? E todo trabalho tem sua recompensa, né? Eu creio que vocês ainda vão galgar bem mais coisas. Eu estava pensando, professora, vocês já pensaram em ter uma optativa que ensinasse assim para pessoas como eu, que têm certas dificuldades digitais, para a gente realmente aprender a usar a ferramenta, né, tanto para melhorar na questão da gente que vai estar dando aula, né, com as crianças, para a gente estar sabendo ter habilidades, né, para estar desenvolvendo trabalhinhos, até jogos mesmo com as crianças. Já pensaram nisso, nessa? Eu estou pensando sim. Eu realmente estou pensando para o semestre que vem, porque a gente tem a disciplina de jogos e brincadeiras, mas eu gostaria de pensar numa eletiva de jogos e brincadeiras especificamente na alfabetização, seria jogos e games digitais, né? Jogos digitais e jogos reais na alfabetização, porque aí a gente iria trabalhar justamente o que a gente trabalha na pesquisa, faria uma ponte, e também seria muito interessante para vocês que estão se formando, como você falou, né? Conhecer essas ferramentas e também produzissem com essas ferramentas, né? Produzir um jogo é algo muito, assim, parece fácil, né, uma brincadeira, mas, assim, é complexo na escolha das imagens, né, na escolha da programação em si, na escolha do texto, e também a gente precisa jogar o jogo para ver se ele é jogável, se ele é realmente interessante, se ele realmente vai ser educativo. Existem autores que nos dão esse feedback para a gente avaliar o game, para saber se ele é educativo ou não, o quanto ele colabora. Então, realmente, eu estou pensando para o semestre que vem, a realização dessa eletiva e dessa elaboração. Tá bom, Nívia? Tá bom, vou ficar aguardando. Espero que dê na minha grade. Tá bom? Beijo aí para vocês. Obrigada, Nívia. A Simone deixou uma perguntinha, já tem um tempo aqui. Professora, tem intenção de expandir para outras escolas? Então, Simone, eu tenho muita vontade de fazer esse trabalho no ISERJ, também estou tentando, né, uma forma de levar para o nosso CAP do ISERJ, que eu acho que seria extremamente importante para as crianças e também para vocês que acompanham, né, que estudam na pedagogia, e também, provavelmente, outras escolas. Através das redes sociais, a gente recebe muita mensagem, eu recebo, né, porque eu acabo gerenciando, muitas mensagens de outras escolas municipais querendo fazer a pesquisa, né, nas suas escolas, nas suas unidades. Então, assim, verba realmente a gente não tem para expandir, mas eu acredito que se houver a possibilidade, assim que houver essa possibilidade, eu gostaria, sim, de expandir, principalmente porque eu gostaria de ter mais alunos da graduação atuando, né, como bolsistas, atuando nessa pesquisa, porque realmente é um espaço de formação único. Né, as minhas bolsistas, elas falam sempre isso, né, que estudar alfabetização, teoricamente, a parte teórica, já é muito, muito importante. Agora, vivenciar as questões que a gente estuda no aspecto teórico, no dia a dia com as crianças, né, e ter
essa experiência de conviver com crianças por um período tão grande é algo realmente imprescindível na formação de professor alfabetizador. Tá? A Mariana também deixou aqui. Bom dia a todos. Compreendo que a tecnologia pode ser uma ferramenta auxiliar para o processo de alfabetização. Entretanto, meu questionamento é sobre a parte da escrita, do desenvolvimento da caligrafia, já que muitas crianças conseguem ler, mas não conseguem escrever palavras nem montar frases. Como aliar a tecnologia a essa questão? Ótima pergunta, Mariana. A gente viu por alto, né, são muitas fotos, mas na nossa pesquisa a gente valoriza também a escrita. A gente agora tem um grupo de crianças grandes que já conseguiu avançar, a maioria das crianças eles estavam no pré-silábico, silábico ano passado. Muitas crianças agora já conseguem produzir textos maiores, frases e pequenos textos, alguns até escrevem já redações um pouco maiores, e a gente trabalha com eles sim a escrita, eles têm caderno, eles têm momentos de escrita, no planejamento do jogo, se eles vão fazer, por exemplo, caça-palavras, a gente escreve com eles as palavras, o que é. Então, a escrita está sempre presente, realmente alguns têm resistência com essa parte da escrita, mas a gente considera que é importante. Então, a gente trabalha com as duas possibilidades, a gente trabalha com tecnologia, mas sem esquecer da importância do real, da escrita, né, principalmente porque eles estão aprendendo a ler e escrever. Mais alguma pergunta, algum comentário? Professora Luciene, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jamara. Não posso deixar de registrar o seu trabalho, que já foi premiado pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro, sempre voltado para a alfabetização e inserindo as tecnologias para as crianças. Para quem não sabe, a professora Luciene foi professora da minha filha, que vai completar 25 anos agora em agosto, e há muito tempo atrás, no ensino infantil, ela criou computadores de papelão para as crianças poderem conhecer o que era um computador, né, professora? Isso, Jamara. Naquela época, né, muitos anos atrás, as crianças não tinham acesso, muitas crianças não tinham acesso da escola pública, né, ao computador, então eu já percebi que era uma linguagem importante. Então, eles brincavam com tecnologia, né? Eu sou da época que a gente apresentava as partes do computador para as crianças, eu fazia mouse de madeira, com lápis de cera, para eles aprenderem a clicar no mouse. Então, eram os primórdios, né, da informática educativa, e então, realmente, vivi esses momentos. Hoje, as crianças, elas têm muito acesso, né? Elas já sabem utilizar, mas elas utilizam apenas como entretenimento. Acho que nem as crianças, nem os responsáveis percebem as possibilidades que nós temos, né, com as tecnologias, o que a gente pode criar com essas tecnologias. Então, quando a escola mostra, né, que a criança é capaz de produzir um jogo, que a criança é capaz de usar de uma forma criativa e educativa essa tecnologia, né, os pais percebem também essa dimensão, né, que a criança ela pode usar, ela pode utilizar para produzir. Você vem desenvolvendo o que se chama cidadania digital, né? Isso é muito importante, porque não tem como deixar essa parte de lado, né, professora? Não tem como. Tem como. Quando eu comecei a pesquisar, né, sobre crianças e tecnologia, né, lá no 98, 99, havia um questionamento muito grande sobre isso, né, sobre o impacto que teria no desenvolvimento das crianças, e principalmente das crianças menores. Eu já falando só mais ou menos, né, da educação infantil, aí dos 4, 5 anos em diante, mas o que a gente percebe é que quando a gente trabalha, né, nessa concepção de que é uma linguagem que não vai voltar atrás, o mundo não vai voltar a ser como era nos anos 80, a tecnologia faz parte da vida das crianças, faz parte da cultura da infância. Então, a gente tem que pensar realmente formas da criança utilizar isso para produzir cultura, para produzir conhecimento, e a escola deve seguir por esse caminho. Então, não dá para uma escola ignorar que existe tecnologia, ignorar que a criança já sabe utilizar o celular melhor do que a gente, mas a gente tem que usar isso de uma forma criativa, né? Isso em prol da educação. Obrigada, Jamara, pelo carinho. E aqui outros ex-alunos, a Simone, ex-aluna também. Beijinho para a Camila.
Aqui tem também a Liana, que mandou uma mensagem. A Liana também era da mesma turminha, se eu não me engano, a filha dela também foi minha aluna. E é muito bacana ver vocês aqui, né, também professoras, pedagogas agora. A Natália deixou uma mensagem. Bom dia, pensa em trabalhar com turmas de ensino de jovens e adultos? Oi, Natália, por enquanto não. O que eu tenho observado, assim, que provavelmente essas crianças que estão participando do Alfabê Clicando agora, eles vão caminhar, né, eles vão passar de ano, eles estão realmente melhorando, não só pelo trabalho do Alfabê Clicando, eu queria deixar aqui registrado, que o GET Elza Soares tem professores maravilhosos, então é um conjunto de fatores que tem favorecido, né, essa melhora na qualidade do ensino das crianças, né, na alfabetização. As professoras das turmas são excelentes e também produzem outras atividades para ajudar as crianças. Agora, o que eu penso é que daqui a alguns anos a gente não vai ter esse trabalho, pelo menos no GET Elza Soares, com as crianças com atraso na aprendizagem de leitura e escrita. Provavelmente a gente vai fazer um reforço de alfabetização no primeiro e segundo ano, para evitar que essas crianças sigam, né, com defasagem. Então, a gente talvez foque mais por aí. Com jovens e adultos, até o momento, eu não tenho essa perspectiva, não. A Maísa, minha bolsista, né, que vocês viram aqui, né, que ama fazer parte dessa pesquisa, acho que todos nós, né, o Renato também está aqui, bolsista também da gente, a Maria Olívia também deu aqui os parabéns, agradeço o carinho de vocês, a Simone também. Tá? Muito obrigada, gente, pela atenção, por estarem aqui com a gente. Tem alguma pergunta a mais, alguma observação? Muitos corações aqui, né? Então, acho que vocês gostaram, né? A pesquisa Alfabê Clicando era, assim, ano passado, 2021, né? A gente estava ainda no ensino remoto aqui no ISERJ. Eu realmente precisava fazer, assim, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar as crianças naquele momento. A gente estava vivendo um momento muito difícil, né? De retorno das crianças à escola, aquele medo se poderia voltar ou não. Existem as questões emocionais, a gente sabe, né? Que a gente ainda vive agora na pós-pandemia, acho que o nosso emocional ainda não está 100%, acho que de ninguém, mas eu precisava fazer alguma coisa, então, assim, eu bolei a pesquisa e que, como eu falei, teve, assim, esse início, né, eu bolei as ações, mas, assim, o sucesso da pesquisa realmente é da equipe, o trabalho de todo mundo é fantástico. Eu brinco que, às vezes, eu apresento a pesquisa para alguns professores, em alguns espaços, eles demoram a entender um pouco a proposta, porque realmente é algo bem diferente. Agora, a minha equipe, né, composta de jovens, eles entenderam logo. E as crianças, então, quando a gente chegou falando que era uma fábrica, eles entraram na brincadeira e eles já entenderam toda a proposta. Então, assim, essa juventude, né, que está se formando agora, precisa realmente pensar, né, numa educação diferente. Né? As nossas crianças precisam de uma escola mais criativa, que permita que eles criem, que permita que eles também usem, né, a tecnologia dessa forma autoral. É isso que eu tenho pesquisado e é o que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Rosane aqui, amei o trabalho, espero que tenha muitas sementes, eu também. Gostaria muito de ampliar, justamente para dar mais oportunidade para outras crianças e outros bolsistas também do nosso ISERJ. A Thaís também aqui deixa mensagem, que ama também a equipe, também, e a Natália também dá os parabéns. Então, gente, eu que agradeço a participação de vocês, tá? Então, a pesquisa continua, acompanha nossas redes sociais. Se meu sonho se realizar e eu conseguir mais vagas, mais bolsas, conseguir ampliar para outras escolas, eu vou divulgar isso aqui no ISERJ, né? Vocês fiquem atentos, para que vocês possam também vivenciar essa experiência que realmente é única na nossa formação. Bom, em nome do Forprotec, que a Luciene é membro também do Forprotec, então lembrando que esse é um evento onde a gente está comemorando os 10 anos do Forprotec, então é um sucesso esse projeto Alfabê Clicando, da professora Luciene, só tem elogios aí, todo mundo mandando corações e parabéns. E aí ela também tem, se você quiser botar a Luciene aqui nas mensagens das suas redes sociais, só do projeto, e eu coloquei ali agora a programação do evento, que tem ainda amanhã, tem mais 4 dias
de outras palestras e outros cursos, tanto presenciais quanto remotos, então vocês fiquem à vontade, participem lá, segue a gente no ForProtec no YouTube, siga a gente também na nossa página do Instagram, e esse evento, e essa palestra de hoje, essa excelente apresentação, vai estar lá no nosso canal do YouTube, para que seja visto e revisto por quem estava aqui, por quem não estava, e agradeço, em nome do ForProtec, a presença de todos. Sou a professora Luciene, não tem mais nenhuma informação, então eu agradeço, e a gente pode partir para o encerramento dessa excelente apresentação da professora Luciene, e agradecendo a presença de todos vocês. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos. Até a próxima palestra. Coloquei o link ali, então entra lá no Even 3, e vê lá a programação, vejam lá e continua. E hoje à tarde tem oficina de robótica lá no ZET. Exatamente, oficina presencial, né, professora Luciene? Presencial, estarei lá com a professora Letícia, que ela tem uma proposta de robótica sustentável, maravilhosa, e ela vai mostrar para a gente lá no ZET. Esse é imperdível, esse aí é presencial, esse aí só quem estiver lá que vai poder ter essa oportunidade. É um excelente, a professora Luciene vai estar presente também, né, professora? Estarei presente para participar, também aprender e também dar apoio para a Letícia nessa formação. Tá bem, vou parar aqui a gravação, agradecendo a presença de todos. Muito obrigada.